Nesse vídeo eu vou estar deduzindo com vocês então a fórmula que dá o termo geral de uma PA. Uma PA é uma progressão aritmética, né? E o que é uma progressão aritmética? É uma sequência onde a cada termo é adicionado uma razão. Lembrando que essa razão a gente chama ela de R, né? É um valor R numérico, real, e ele pode ser positivo ou negativo. Então eu tenho PAs que, se a razão for positiva, esses valores eles são crescentes, né? E se a minha razão for negativa, esses valores eles vão decrescer. Então, uma PA é esse tipo de sequência. Então, vamos pensar aqui. O primeiro termo é ele mesmo, né? É o que dá início à minha sequência lá. O segundo termo, se eu for pensar ele em termos gerais, ele é o primeiro termo adicionado de uma razão R, né? O terceiro termo, que a gente chamou aqui de A3, é o segundo termo adicionado dessa razão. Mais o segundo termo, eu vou fazer aqui que ele é o primeiro termo mais a razão que a gente está somando aqui agora. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu terceiro termo, eu posso escrever ele assim, ó. A1, que é o primeiro termo, mais duas vezes o raio. O raio não, a razão. E aí vamos pensar agora o quarto termo, o A4. O A4 é o A3 mais a razão. Lembrando que de um termo para o outro é sempre adicionada a razão. Então eu posso reescrever ele assim, ó. Quem que é o A3? O A3 a gente descobriu ele aqui, ó. Lembrando que a gente quer sempre escrever os termos em relação ao primeiro. Então por isso que todos vai aparecer esse A1. Então eu vou ter aqui, ó, que o A3 é o A1 mais duas vezes a razão e mais essa razão aqui. Então eu vou ter que o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Então essa seria a expressão para eu fornecer aí o valor do A4. E aí eu vou fazer para todos os termos. Só que o que a gente quer aqui é encontrar um termo geral, uma expressão genérica que me forneça qualquer valor lá na minha expressão. Então, o que eu vou calcular aqui? Aqui eu vou calcular o valor de um AN. O que é esse AN? Um valor lá na frente que eu não sei qual que é. Quando eu coloquei a representação aqui, eu coloquei assim, ó, A1, A2, A3, reticências porque eu não sei quantos termos a minha PA vai pedir lá ou vai ter, AN-1, AN, e depois eu coloquei reticências. Por quê? Esse AN que o exercício vai pedir e eu vou utilizar a forma geral pode ser um termo que não está no final da minha expressão, da minha progressão aqui. Então pode ser um termo ali no meio, ali no intervalo mediano ali, tá? Ou se eu tenho uma sequência aí que é finita, por exemplo, a sequência dos múltiplos de 10, eu tenho aí uma sequência infinita aí de termos. Então não tem como eu calcular o último termo. Então eu vou pedir sempre um termo ali. Pode ser o último se for uma sequência finita, mas pode não ser o último se for, no caso, uma sequência que é infinita. Então, esse AN vai ser quem? Vamos observar o que a gente tem aqui. Quando a gente calculou o A2, ficou o A1 mais uma vezes a razão, né? O A3 ficou A1 mais duas vezes a razão. O A4 ficou o A1 mais 3 vezes a razão. Então, o que eu posso pensar? Que todo termo vai ser escrito em função do A1, né? Então, vai ser A1 mais alguém aqui vezes a razão. Isso é o que aparece em todos. Mas como que eu vou achar esse alguém que aparece aqui? Ó? Percebe que esse valor que multiplica a razão aqui, ó, é sempre um a menos do que o valor da posição aqui do meu elemento que eu estou procurando. Então, quando era o A1, eu poderia escrever o A1 assim, ó, A1 igual o A1 mais 0 vezes a razão, uma vez a menos. O A2, A1 vezes uma vez a razão. Aqui é 2, 1 a menos ficou 1. Quando é o A3, duas vezes a razão. Quando é o A4, três vezes a razão. Então, sempre eu vou escrever sendo o A1 mais uma quantidade uma vez a menos do que a quantidade do meu termo aqui. Então, se aqui é AN, aqui vai ser N menos 1. E aí eu tenho a expressão para
forma geral da PA. Esse é o termo geral de uma PA, certinho? Então, por exemplo, eu tenho uma sequência aqui, 2, 5, 7, 7 não, 8, né? Aumentando de 3 em 3. Infinito. Então, é uma PA porque a cada uma que está aumentando mais 3, né? 2 mais 3, 5, mais 3, 8. E aí eu peço para você calcular aí o A20, né? O 20º termo dessa sequência. Quem será o 20º termo dessa sequência? A1, que é o primeiro termo, que é 2, mais n menos 1. N menos 1 aqui vai dar 19, vezes 3, né? Que eu estou multiplicando pela razão, vezes 3. Então, 19 vezes 3 vai dar 57. 57 com mais 2 vai dar 59. E aí, então, eu sei que o meu 20º termo dessa sequência é o 59. Essa sequência aqui ela pode ser infinita, né? Mas o 20º termo dela é 59. Então, ficou aí para vocês. Tá aqui a fórmula, a dedução aí da fórmula do termo geral da PA. Um abraço e até a próxima.